Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade ao nosso curso da disciplina Liderança Cristã. Dessa vez com o tema O Ministério à Luz da Bíblia. Então peço que você, desde já, pegue seu caderno, sua caneta, seu exemplar da Bíblia Sagrada e tome nota de tudo aquilo que vamos discutir durante esses minutos que passaremos juntos aqui. Amém? Vamos lá. No nosso primeiro slide, eu quero trazer aqui para o campo das ideias algo que um pensador Maioe ele vai sublinhar acerca da sua linha de raciocínio que envolve o campo da liderança religiosa, né? Ele vai dizer que se aplicarmos o paradigma do consumismo ao ministério, o raciocínio será: aquilo que as pessoas querem, a igreja deve oferecer. Aquilo que as igrejas oferecem, os pastores ou ministros devem ser treinados para fornecer também. O que o pensador ele está querendo tratar? Muito acerca da realidade pelo qual nós nos encontramos hoje, dentro de muitas instituições religiosas que nós denominamos como igreja. Sem querer aqui, é claro, evidente, generalizar o processo, mas sim fazer os apontamentos, existe de fato uma grande parte das pessoas que estão fazendo das igrejas e das instituições religiosas, né, o seu material de consumo. Como se dá isso? São pessoas que vão aos cultos, que frequentam as reuniões, que por vezes até possuem ali a sua carteirinha de membro, o seu envelope de dizimista e ofertante da casa do Senhor, porém não vivem um compromisso com os deveres e os direitos que a palavra de Deus ela nos impõe, uma vez que eu decido seguir o aconselhamento de Jesus, que diz que aquele que quiser ser o seu discípulo, né, aquele que quisesse acompanhá-lo com mais intensidade, deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O que nós visualizamos hoje, de fato, é o paradigma do consumismo, aonde eu vou ao culto para consumir algo, né? Eu vou ao culto para buscar algo. Eu vou ao culto porque eu estou precisando de algo. Eu torno o culto ofertado a Deus não um momento de gratidão, de expressar o meu agradecimento, de expressar a minha satisfação, a minha alegria de poder estar na presença de Deus, que é um Pai que me sustenta, que me ampara, que me protege, que me dá os devidos livramentos. Eu não faço do ambiente de culto um ambiente de louvor e adoração. Eu vou ao culto e faço do mesmo um momento de petições. Eu vou ao culto para pedir. Eu vou ao culto para clamar pelas minhas próprias necessidades. Eu não tenho um momento de gratidão a Deus. Eu não tenho um momento de agradecimento ao Senhor. Então, é um culto onde as pessoas fazem do mesmo como fazem no mercado. Se dirigem ali até a prateleira, né? Buscam as melhores marcas para aquilo que elas estão à procura, ou procuram os melhores preços. Então ela vai pegando o que ela precisa, não pega o que não precisa, paga por aquilo que quer, mas nunca paga por aquilo que de fato ela necessita para andar, de forma que o Senhor se agrade dela. Então acaba pautando uma fé aonde eu estou mais interessado em fazer com que Deus alegre o meu coração, me concedendo bênçãos, ou do que eu agradando ao coração do Senhor por meio dos meus agradecimentos. E o pior do que isso é que as igrejas hoje em dia, ao invés, né, de realizarem um processo oposto ao que essas pessoas estão se alinhando para realizar, elas acabam dialogando
né, por conta da necessidade de reter aquelas pessoas dentro daquele espaço físico. Uma vez que as igrejas entendem que existem dívidas a serem honradas, débitos a serem pagos, luz a ser quitado, aluguel do espaço, que eles chamam de templo do Senhor, para poder pagar. Muitas dessas igrejas possuem ali os seus funcionários, os seus ajudantes, né? Existe ali a figura do líder religioso, né? Do pastor, do apóstolo ou da pastora, né? Que estão ali fazendo o serviço da obra do Senhor e precisam, claro, né? De realizar as suas arrecadações, porque é justo, né? Uma vez que a Bíblia retrata a ideia de que todo trabalhador ele é digno do seu salário, então acaba se sentindo refém dessas pessoas. Então olha o que esse pensador vai dizer. Aquilo que as pessoas querem é aquilo que a igreja deve oferecer. Então a igreja está entrando nesse campo da seguinte ideia: eu dou aquilo que as pessoas querem. Se as pessoas querem ouvir fulano pregar, eu trago fulano. Se as pessoas gostam de ouvir fulana cantar, eu trago fulana. Se as pessoas querem a parede pintada dessa cor, eu pinto a parede pintada dessa cor. Se as pessoas gostam dessa roupa, eu dou a roupa que elas querem. Então a igreja passa a ser um lugar onde as pessoas não entram para ser transformadas. É um lugar que as pessoas entram para transformar o ambiente, né? Que deveria ser um ambiente de culto ao Senhor. Só que dentro desse processo, pessoal, é muito complicado. Porque como é que você vai agradar a todos de um modo geral? Não existe essa possibilidade. Então, muito por conta disso, existem essas brigas dentro da igreja, essas divisões, essas panelas, essas facções mesmo, sabe? De pessoas que não se falam, de pessoas que se odeiam. Não são de pessoas que não gostam de fazer ou de frequentar os mesmos ambientes, que é muito normal, mas pessoas que de fato se odeiam. Pessoas que de fato não se falam, não se cumprimentam, não compartilham da paz do Senhor. Justamente por conta disso, a igreja acaba produzindo uma certa divisão. Então ela acaba agradando a um grupo, né, e desagradando ao outro. Então você acaba agradando ao grupo que possui um maior número de pessoas, em algumas oportunidades ao grupo que dá um maior valor de dízimo, né, que tem um certo tipo de conhecimento um pouco maior. Em contrapartida, aquele grupo que não tem muito recurso, não tem muitas pessoas, acaba sendo que como um voto vencido, né, não tem muita voz. Então a igreja deve oferecer aquilo que as pessoas querem. Para que a igreja ofereça, ela passa a treinar os seus pastores e os seus ministros para executar tal função. Então o pastor, ele não entra, por exemplo, dentro de um seminário para poder aprender a aplicar a palavra de Deus. Ele acaba aprendendo a como agradar o público. E nesse processo de agradabilidade que o pastor deve, dentro dessa linha de pensamento de ofertar ao público, ele acaba se afastando completamente de determinados temas que são importantíssimos para a saúde emocional, psicológica e principalmente espiritual da igreja. Esse pastor ou esse ministro não vai tratar sobre pecado, por exemplo. Ele não vai exortar a igreja, né, acerca das ações que não glorificam o nome de Deus, porque ele sabe que se assim fizer, essas pessoas vão procurar a uma outra igreja, que por vezes está no outro lado da rua, ou na mesma rua, ou na esquina, e vão pulando, né? Como se fosse de galho em galho. É como se de fato eu fosse em um mercado, o preço não me agradou, eu vou ao outro mercado. Fui a um mercado, eu sou o cliente, né? E existe um paradigma na sociedade que o cliente sempre tem razão. Então, eu passo a ter a razão do processo e acabo a ter o controle das ações que a igreja deveria realizar. Perfeito? Vamos para o próximo slide. Outro sim, dentro desse tema ao ministério à luz da Bíblia, o resultado disso, do pensamento do slide anterior, é que o resultado disso será uma concepção de ministério não condizente com a Bíblia.
E o fim previsível é que dentro de uma ou no máximo 2 gerações, as igrejas perderão a vida e a direção espiritual. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Um público que não se debruça sobre a Bíblia Sagrada, que não vive as Sagradas Escrituras. Um público que está mais preocupado em saciar os seus desejos, não digo nem carnais, mas saciar os seus desejos, né, os seus prazeres. Usam a igreja do Senhor, né, como um degrau para a sua própria exaltação, né, e vivem uma vida completamente distante da palavra de Deus. É uma fé onde Deus tem que honrar, é uma fé onde Deus tem que fazer, aonde Deus tem que operar, aonde Deus tem que abrir portas, aonde Deus tem que vencer os inimigos, aonde você vai caminhar de vitória e em vitória. Então é uma igreja que mima, né, as suas ovelhas. E ovelha mimada é a ovelha que não consegue ouvir não. Então não adianta posteriormente retratar aquela ovelha como uma ovelha melindrosa, como uma ovelha que vive de mimimi, né, que não amadureceu. Como é que essa ovelha vai amadurecer se o contexto religioso pelo qual ela se encontra não oferta ferramentas para que ela assim cresça? E só existe uma maneira de uma ovelha amadurecer, é dando um alimento sólido para ela, mato verde, capim saudável, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se assim não é feito, em 1 ou 2 gerações perdem completamente a vida. E Jesus vai dizer que ele era o caminho, a verdade, como também a vida. Então, se eu perco a vida por deixar de me alimentar da palavra, eu perco a essência de Cristo em mim. Perdendo a essência de Cristo que deveria estar dentro de mim, eu perco completamente a direção espiritual. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai nos informar que existem coisas que são espirituais e que se só discernem por meio do espiritual. Então ele vai dizer que o homem carnal não consegue discernir o que é espiritual. Então, por vezes, eu estou na igreja, frequento os cultos, conheço os louvores, não falta uma reunião, mas estou perdido espiritualmente, porque eu estou analisando todo o meu contexto de vida dentro de um modelo carnal. Os meus óculos são carnais, a minha direção ela é carnal, nada em mim deixa de ser humano, né? Tudo é pautado na humanidade, tudo é pautado naquilo que sinto, naquilo que quero, naquilo que penso. É crente sem direção espiritual. Bússola do crente que quer caminhar de modo espiritual é Bíblia Sagrada. E ali existem 66 livros que servem para nos ofertar direcionamento daquilo que eu devo fazer, como daquilo que eu não devo realizar. Quando você pega, por exemplo, as 2 tábuas que Moisés desce do monte, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, eles se subdividem em 613 preceitos da lei. Desses 613 preceitos, 365 preceitos dessa lei são preceitos que apontam para aquilo que eu não devo fazer. Ou seja, todos os dias existe um aconselhamento do que eu não devo realizar. Todos os dias eu passo a compreender do que eu não devo fazer. Com isso eu entendo que a minha vida para com Deus, ela está muito mais pautada do que eu não devo fazer em relação daquilo que devo. Ou seja, eu não pecando, eu já estou no lucro. Eu não errando, eu já estou no lucro. Então a minha primeira atitude qual deve ser? Não errar. Qual deve ser a minha primeira atitude? Não pecar. Para isso, eu preciso compreender o que a Bíblia Sagrada, o que a minha bússola espiritual está tentando me retratar. Perfeito? Vamos dar sequência. Aqui, qual é o cenário atual? Confusão generalizada acerca da definição do que é ser evangélico.
Esse é o primeiro ponto do cenário atual. As pessoas não compreendem muito bem o que é ser evangélico. Para muitos, ser evangélico é pertencer a uma denominação, seja lá qual for, batista, presbiteriana, assembleia, membro de uma igreja apostólica ou de uma comunidade evangélica. Então, pergunta-se para essa pessoa, qual é a sua linha de pensamento religioso? Eu sou evangélico, pelo simples fato dela ter uma carteirinha de uma igreja evangélica. Isso não dialoga com o correto. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Logo, aquele que é evangélico é aquele que teve a sua vida transformada pelas boas novas do evangelho. Evangélico não é aquele que está dentro da igreja. Evangélico não é aquele que tem a carteirinha de membro. Evangélico é aquele que teve a sua vida transformada pela pregação do evangelho. E tem muita gente que se diz evangélico, mas que não teve a sua vida transformada. Entrou bebendo, continua bebendo. Entrou fumando, continua fumando. Entrou fofoqueiro, continua fofoqueiro. Entrou agressivo, continua agressivo. Entrou adúltero, continua adúltero. Entrou prostituto, continua prostituto. Entrou rebelde, continua rebelde. Ou seja, ele só entrou dentro da igreja, mas nunca se tornou de fato a igreja. Ele nunca se tornou de fato uma pessoa que teve a sua vida transformada pelo poder do evangelho. Então se confunde muito, né, essa visão acerca do que é ser de fato evangélico. Volto a citar uma vez mais: evangélico é todo aquele que teve a sua vida transformada pelas boas novas do evangelho. Outro sim, uma escassez tremenda, né, do estabelecimento de uma liderança bíblica dentro da igreja. Do que se trata uma liderança bíblica dentro da igreja? Uma liderança que toma suas atitudes pautada na Bíblia. Não é uma atitude pautada no que ele quer, no que ele pensa. Eu sou o líder, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é liderança, isso é ditadura, né? É o líder se comportando como um coronel, um capitão do mato. Ele manda, todo mundo tem que obedecer, e se não obedece, o líder o intitula como rebelde. Tá? Rebelde não é aquele que desobedece uma ordem qualquer da liderança. Rebelde é todo aquele que desobedece a uma ordem da liderança que veio pautada na palavra de Deus. Esse é o rebelde. Se a liderança ela não é bíblica, o desobediente não é rebelde. Porque só existe liderança bíblica se todas as ordens estiverem pautadas na Bíblia Sagrada. Então hoje em dia é assim: eu senti de Deus. Deus falou comigo. Quem é que vai dizer que ela não sentiu ou ele não sentiu? Quem é que vai dizer que Deus não falou com ele ou com ela? Né? Agora, as pessoas não conseguem compreender muito bem que no recorte histórico, essa linda frase, Deus falou comigo, deixou de ser dita assim diz o Senhor, para ser dita assim escrito está. Hoje, as pessoas estão por hábito, né, com a intenção de controlar, de ditar regras, né, de falar o que Deus não disse, dizendo assim diz o Senhor, sem provar se aquilo que disse Deus, de acordo com o líder, está de fato pautado numa interpretação bíblica, né, daquilo que ele está querendo retratar. Agora, quando o líder diz assim está escrito, e comprova, né, no livro sagrado que aquilo que ele está querendo fazer ou a ordem que ele está mandando que a pessoa cumpra está de fato na Bíblia Sagrada. Então hoje existe essa escassez. A pessoa é líder porque ela tem uma boa retórica, ela tem uma boa fala, ela tem uma boa entrada, né, nos grupos da igreja, as pessoas gostam, tem uma boa aparência, tem um bom emprego, um bom casamento. Isso são pontos importantes? São, mas não são os pontos preponderantes
para que aquela ou aquele assuma de fato uma liderança dentro da igreja. O principal requisito para que exista uma liderança dentro da igreja é se ela é bíblica. Se a liderança é bíblica, deu a ordem ou direcionamento, não cumpriu, é rebelde. Agora, deu a ordem pautada no que se quer, no que se pensa, no que se deseja, no eu mando e todo mundo obedece, quem não obedeceu não é rebelde, tá bom? Não podemos atrelar o título de rebelde para quem não recebeu uma ordem que estava pautada na Bíblia Sagrada. Outro sim aqui desse cenário atual é uma forte alegria, né? Uma forte satisfação com o crescimento numérico positivo, ou seja, o culto foi uma bênção, a igreja está uma bênção porque tem chegado muita gente, né? Eu passo a me sentir satisfeito pela igreja estar inchada, né? Crescimento numérico não representa uma qualidade numérica, tá? Então hoje eu não posso me satisfazer com o crescimento de número. Eu preciso estar satisfeito com o crescimento da qualidade. A qualidade cresceu, as pessoas que chegaram para multiplicar, quando não para somar, glória a Deus e aleluia. Chegaram com sede de Deus, com sede da palavra, com sede de ajudar, glória a Deus e aleluia, tá? Porque hoje eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque tem muitas pessoas sendo vindas nessas indas e vindas, né? Das congregações, nós acabamos recebendo rebeldes de fato, pessoas não compromissadas de fato, vindas de outros ministérios que proporcionaram problemas em outros ministérios e agora estão chegando para proporcionar os mesmos problemas no seu que proporcionaram nos dos outros. Então, muito bom, né, quando recebemos membros de outras congregações, analisar o histórico, ver se de fato é bode ou é ovelha. Como eu faço para identificar isso? Né? O bode e a ovelha, elas tinham as mesmas características de pegadas, né? Então, dificilmente você conseguiria, por exemplo, identificar se quem passou por ali foi um bode ou uma ovelha, simplesmente analisando a pegada. Como é que o pastor fazia para identificar? Cheirando a pegada, porque a pata da ovelha, ela transmite um odor agradável. A pata do bode transmite um odor desagradável. Então, por onde um bode passa, ele deixa um rastro de mau cheiro. Por onde uma ovelha passa, deixa um rastro de bom perfume. Então, quando você recebe um membro na sua igreja proveniente de uma outra congregação, é necessário, é importantíssimo para a saúde do seu ministério, da sua igreja, analisar as pegadas daquele que está chegando agora, para sentir o odor, se é odor de ovelha ou se é um odor de bode, tá bom? Não apenas receber, tu pode estar recebendo um problema e nem sabe. E o último aqui, uma troca da orientação bíblica pela pesquisa de mercado. O que é isso? Preciso alargar as tendas, preciso abrir outros ministérios, na perspectiva clara, né, de fazer a propagação do evangelho, na tentativa de alcançar um número maior de pessoas. Como é que geralmente se faz? Ora a Deus, busca discernimento pelo Espírito Santo e vai. Só que hoje em dia existe uma pesquisa de mercado. Qual a pesquisa de mercado? Quantas igrejas tem naquele local? Qual é o público que mora naquele local? Se o bairro ele é residencial, não é isso? Se o bairro ele é um bairro mais de comércio ou não é? Se vai atrair muita gente, se é de fácil acesso. Se fosse pautar assim, João Batista não estaria pregando no deserto da Judéia, não é verdade? Porque lá não tinha fácil comoção, você não conseguia, né, se locomover facilmente para aquele lugar. Não era um lugar confortável, não era um lugar cômodo, mas as pessoas afluíam para lá para ouvir a mensagem.
Hoje em dia, certamente, João Batista não estaria pregando no deserto da Judéia se ele pensasse como nós pensamos na atualidade. A grande realidade é que ninguém quer ser líder de um ministério onde poucas pessoas vão transitar por aquele local. Então, por isso se faz uma pesquisa de mercado. Se vai atrair muita gente, se é fácil o acesso, né? O poder aquisitivo das pessoas, se vai ter como pagar. Ninguém quer abrir um ministério direcionado por Deus para uma localidade de poucas pessoas, com baixo poder aquisitivo, com difícil acesso, porque a pessoa entende que o ministério dela vai ser um ministério para poucas pessoas. E quem foi que disse que toda a igreja, que todo ministério vai ser um ministério para muita gente? Tem igreja que vai abrir com pouco, vai se manter com pouco, vai subir com pouco. Foi uma igreja que foi estabelecida em um local para comportar poucas pessoas, para que aquelas poucas pessoas daquela comunidade viessem a ter acesso à palavra do Senhor. Tá bom? Então esse é o cenário atual. Espero que eu tenha enriquecido de alguma forma o ministério de vocês. Fiquem atentos para a parte 2 dessa mesma temática. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz.